Estão dizendo por aí que Psyllium e Glucomannan são o Ozempic natural, mas será que é verdade? O Ozempic, que é um medicamento que ficou famoso por gerar emagrecimento, que na verdade ele é para diabetes, ele tá zerando o estoque nas farmácias pelo alto consumo das pessoas e hoje a gente já sabe que ele tem muitos malefícios para nossa saúde. Por isso, eu como nutricionista tenho o dever de vir aqui falar para vocês que existe uma outra possibilidade de vocês emagrecerem de forma super natural. Hoje eu vou te contar o que a ciência diz sobre Glucomannan e Psyllium, como eles agem no corpo, se dá para usar os dois juntos, se realmente ajuda a emagrecer. E aí, esportistas, eu sou a Lívia, mas pros íntimos pode me chamar de Lives. Eu sou nutricionista esportiva, corredora e ciclista, e aqui no canal a gente fala sobre nutrição, saúde, esporte e muito mais. E para eu continuar trazendo esses vídeos baseados em ciência para vocês, se inscreve no canal e dá like no vídeo pro YouTube entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo de nutrição, porque eu sei que você é uma pessoa muito estudiosa. E bora lá! Mas primeiro me fala aqui nos comentários, você já usou algum tipo de fibra para emagrecer, o Psyllium e o Glucomannan ou alguma outra? Me conta aqui e me fala como é que foi pra gente conversar. Muita gente faz loucuras para emagrecer. Dieta do ovo, jejum intermitente, jejum de 24 horas, corta carboidrato, enfim, faz todo tipo de dieta, porque o emagrecimento, eu sei, eu entendo vocês, tem muito a ver com autoestima, a gente quer se sentir bem, porém, até onde a gente vai para conseguir esse resultado? Muita gente faz cirurgias para emagrecer, o que é perigosíssimo. A cirurgia, ela pode tirar a nossa vida, galera. Então, assim, vamos buscar formas mais eficientes de conseguir o nosso resultado, porque muita gente faz cirurgias para emagrecer, porém ganha o peso todo de volta depois. Isso acontece porque a pessoa não faz a reeducação alimentar correta, ela não tem a mudança da mente que ela deveria ter para poder ter esse emagrecimento. Existem pessoas que engordam para ter o peso aprovado e fazer a cirurgia bariátrica. E o que eu vou te propor aqui hoje é uma estratégia totalmente natural, sem medicamento, sem cápsula, e que você pode perder quantos quilos você quiser, desde que você faça da maneira correta o seu déficit calórico e reeducação alimentar. Vamos lá. E também vai depender do tempo de tratamento e da sua mudança. Para introduzir o assunto, o que é o Ozempic? Como que ele funciona? Por que ele ficou tão famosinho? Por que ele funciona de verdade? Porque o Ozempic é um medicamento. O nome comercial é Ozempic, porém o princípio ativo é a semaglutida. E na verdade, ele foi um medicamento originalmente criado para tratar diabetes tipo 2 e não para emagrecimento. E a semaglutida, ela age imitando um hormônio chamado GLP-1. E o GLP-1, ele tem os seus efeitos para controlar os níveis de glicose no sangue, por isso que ele é feito para tratar diabetes. Porém, entre outros efeitos que ele tem o efeito de inibir o apetite. E por inibir o apetite, as pessoas acabam consumindo menos alimentos e emagrecendo. Então, esse medicamento vai retardar o esvaziamento gástrico, você vai sentir menos fome e vai comer menos alimentos. Mas lembra do que eu tô falando aqui? Você vai inibir o apetite e você vai comer menos. É isso que o medicamento faz. Porém, nem tudo são flores. Esse tipo de medicamento já tem várias contraindicações, fora que tem vários efeitos colaterais. Um deles, diarreia, dores abdominais, náuseas, vômitos, tudo isso pode acontecer durante o tratamento feito com o Ozempic. É um medicamento que precisa ter acompanhamento médico, você precisa ter prescrição para conseguir, mas como ele ficou muito famoso na internet, a gente sabe que as pessoas fazem o impossível para ter acesso a ele. Mas você, nesse vídeo, não vai precisar desse desespero todo. Calma que vem coisa boa por aí. Por conta desse medicamento que surgiram os Ozempics naturais, que seriam fibras que têm o efeito de inibir o apetite também, e eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Tem duas fibras que estão roubando a cena ultimamente, que é o Psyllium e o Glucomannan. Realmente tem efeitos incríveis na nossa saúde. O Psyllium tem toda uma cartilha do SUS pra gente saber um pouco mais sobre ele, eu vou deixar aqui embaixo, e milhões de estudos. Vamos lá, o que são Glucomannan e Psyllium? Falando do Psyllium. O Psyllium é uma fibra solúvel que vem da casca de uma planta chamada Plantago ovata. Quando o Psyllium entra em contato com a água, ele forma esse gel viscoso, espesso, com vários benefícios. E quando a gente consome esse gel, ele retarda o esvaziamento gástrico, até outros benefícios também. O Psyllium, ele pode diminuir a glicose, controlar o colesterol, ajudar você a ir no banheiro, e aí com tudo isso ele dá aquela sensação de saciedade, ajudando você a controlar a fome. Porém, o Glucomannan, ele vem do konjac. Sabe aquelas massas sem caloria?
Vou colocar a foto aqui, exatamente. O glucomanano vem daqui, muito usado na culinária oriental. Ele age de forma similar ao psyllium e quando entra em contato com a água, ele forma esse gel também espesso, viscoso, com vários benefícios para a saúde e aí inibe o seu apetite. Diferenças entre os dois. Quantidade que você vai tomar. O glucomanano, apenas um pouquinho dele, ele já faz esse gel viscoso, ele já tem esse efeito. Então a gente precisa de menos. E o psyllium não, a gente precisa de um pouquinho mais. Os dois ajudam a reduzir o pico glicêmico depois de você consumir os alimentos, isso é muito importante, tanto na absorção de calorias, né? Enfim, e outros benefícios. E na verdade, o efeito deles é mais mecânico do que hormonal, né? Diferente do Ozempic e da semaglutida. Então, sim, são ferramentas válidas para você utilizar no seu emagrecimento. E agora eu vou te contar como que você vai fazer isso. Primeiramente, é falar que são fibras que vão auxiliar no seu emagrecimento. Então, de nada adianta, escute bem, de nada adianta. Se você quiser tomar o psyllium e logo após você querer consumir pizza e combo de McDonald's, isso aí, gente, não vai combinar, né? A gente tá falando aqui de uma fibra que vai auxiliar no seu emagrecimento se você fizer o mínimo de reeducação alimentar. Primeiro ponto, não é só comprar e sair tomando, tá, gente? Tem algumas orientações importantes antes de você utilizar o psyllium e o glucomanano. E a primeira delas é as doses recomendadas. Psyllium, a gente tem estudos falando que o psyllium ele já faz efeito de 5 a 10 gramas. E aí você vai utilizar a gramatura que você preferir, tá? Glucomanano, de 1 a 3 gramas dessa fibra já vai ser suficiente. Tá vendo como é um pouquinho diferente? Pouquinho não, bastante diferente a quantidade recomendada? Quando tomar o psyllium e o glucomanano e qual é o melhor horário para você tomar? Bom, o ideal é que você consuma eles antes das suas principais refeições, aí eu tô falando de almoço e janta, tá? Eu acho que já tá suficiente para você começar, não precisa tomar uma frequência maior que isso, não. De 20 a 30 minutos antes de você fazer a sua refeição. Então, se você almoça meio-dia, 11h40, 11h30, você consome o glucomanano ou o psyllium. E lembrando que não vai adiantar você consumir o psyllium e depois uma refeição altamente calórica, cheia de alimentos que não vão fazer bem para a saúde. Você precisa, sim, fazer uma reeducação alimentar, tá? Agora, um dos pontos mais importantes também para consumir esses alimentos é dobrar a quantidade de água que você consome por dia. Por serem fibras, né, que vai ter todo esse efeito benéfico que a gente falou, eles também vão ter atuação no nosso intestino. E se você não tomar água suficiente, a situação vai ficar mais seca do que já tá. E esses alimentos vão melhorar muito o seu intestino, desde que você tome água, tá? Então, dobra a quantidade de água que você está consumindo. E quando você for tomar antes das refeições, o psyllium e o glucomanano, eles precisam ser tomados com água. Então, mistura com um copinho a quantidade que você quer, desde que esteja na recomendação que eu falei anteriormente. Mistura e toma. Pode até ser com um suquinho, tá? Um suquinho leve, não tem problema não, porque tem gente que tem problemas com textura ou com sabor. Os dois têm um gosto bem neutro, tá? Não é ruim, dá pra tomar, mas vai de cada um. Então vamos relembrar, vai tomar no almoço e na janta, 30 minutos antes de você começar a fazer a refeição, junto com água, a dose que eu recomendei anteriormente. Detalhe, tanto o psyllium quanto o glucomanano existem as versões em cápsulas também. Funciona? Sim, funciona, mas tem um porém muito importante. Não é a mesma quantidade. Se você optar por consumir em cápsulas, você vai ter em mente que você vai precisar de muitas cápsulas. Então, assim, tem gente que acha desconfortável ficar tomando cápsula, com cápsula, cápsula. Eu também não acho legal. Se você gosta, tudo bem, tá? Mas se você não gosta, toma ele em pó mesmo. Agora, a dúvida da maioria das pessoas: pode ou não pode tomar o glucomanano e o psyllium juntos? E a minha opinião como nutri é: poder até pode, mas eu como nutricionista não indico muito você consumir os dois juntos. Eles já têm seus efeitos separadamente. O que você pode fazer, se você quiser otimizar esse resultado e entender os dois, é você consumir o psyllium no almoço, o glucomanano na janta ou vice-versa, tá? Até porque faz essa mistura no copo para você ver como é que fica. Então talvez não seja tão interessante assim. Faz o uso das fibras com equilíbrio, pode ser intercalado, mas as duas juntas talvez não faça sentido. Vamos lá, vamos desmistificar algumas coisas. O glucomanano e o psyllium não são o Ozempic natural, tá? Porque senão eles deveriam ter a mesma ação, mecanismo de ação, só que natural. Só que eles não têm o mesmo mecanismo de ação.
é diferente. Não vai funcionar se você não tiver uma alimentação adequada. Então, planeje a sua dieta equilibrada e faz uso do psyllium. E depois, eu quero que você utilize por 1 mês, 2 meses, por um período que dê pra sentir o efeito e depois vem aqui me contar como é que foi. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal, dá like no vídeo, pro YouTube entender que você está gostando desse tipo de conteúdo, ele recomendar esse vídeo para mais pessoas e assim me incentivar a fazer mais conteúdos baseados em ciência para vocês. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo de nutrição esportiva, esporte, saúde e até o próximo vídeo.